E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no Anarcomment sobre o resumo dessa vez do capítulo 11 do livro Democracia, o Deus que Falhou, onde a gente vai falar sobre os erros do liberalismo, né? Lógico que antes eu peço que você não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que têm interesse aqui no vídeo, tá bom? Primeiramente, o que o autor quer dizer no livro é que o liberalismo ele tem sofrido muitas alterações ao longo da história. A gente teve ao longo do século XX algumas ideias predominantes como o socialismo, a social-democracia ou o nacional-socialismo, né, que seria o bigodismo, e o fascismo, entre outras formas de organização econômica, né? E que no final da Segunda Guerra ele aponta para isso, que apesar de, depois de todas essas alterações que tiveram no século XX, até a queda da União Soviética, as pessoas conseguiram entender de forma geral que aquele velho clichê de que comunismo não funciona, né? Só que comunismo não funciona, a União Soviética acabou, né? Foi derrubada ali no século, na década de 90. Só que após o socialismo ter ruído ali de forma bem escrachada no mundo, as pessoas acharam que o modelo social democrata dos Estados Unidos é o que realmente funcionava, mas não existiu nenhum debate sério após a União Soviética acabar sobre o próprio sistema que era vigente na parte do mundo que, entre aspas, ganhou, né, que seria os Estados Unidos. Uma coisa que a gente pode entender é que, por esse debate não ter existido, as pessoas elas hoje não conseguem entender qual é a realidade do liberalismo, porque elas não sabem quais que foram as origens do liberalismo. E depois de tantas alterações, as pessoas enxergam que a social-democracia, que é o que existe hoje, é o liberalismo, só por dizerem que é. Existem pessoas que dizem que é o neoliberalismo e várias outras coisas, mas, assim, é uma coisa que eu sempre digo com vários outros assuntos, mas imagine que 200 anos atrás existia água. E todos os anos, em todas as águas do mundo, fosse colocado 1% a mais de vodka, por exemplo. E aí, a cada ano, existiria 1% a mais de vodka. Até o ponto de que a água do mundo inteiro fosse 100% vodka. E aí essa pessoa que viveu no mundo, que vive hoje no mundo onde a água é 100% vodka, se uma pessoa que morava 200 anos atrás, bebendo essa água, dissesse pra você, cara, isso aqui não é água, você tem que entender o que é água, eu vou te mostrar aqui o que é água, essa pessoa seria chamada de louco. Falar, como assim? Eu bebo isso aqui a minha vida inteira, isso aqui é água. Mas a pessoa que estava lá no início, quando as coisas realmente eram água, ela realmente sabe o que é. Mas as pessoas de hoje, a modernidade, acha que é aquilo porque elas nunca conheceram a fonte daquilo, como que era realmente no início. E o que o autor quer dizer aqui é exatamente isso, para as pessoas não perceberem essa mudança que aconteceu ao longo da história sobre o que se chama ou o que se entende liberalismo. E aqui a gente tem uma frase bem legal para explicar alguns assuntos que a gente vai debater ao longo do livro, né? Que é a seguinte, eu vou falar exatamente como que está na citação. Ele fala assim, ó, os capitalistas que, desde o começo do século XX, subsidiaram generosamente o socialismo soviético na esperança de lucrar, seja com seu sucesso, seja com seu fracasso, não erraram no seu cálculo econômico. Aqueles que hoje alimentam com seus investimentos a economia chinesa também não perdem dinheiro com isso. Apenas fomentam, por esse meio, o genocídio sem fim da Revolução Mundial, que não criará uma economia socialista viável, mas transformará o capitalismo num inferno burocrático político fabiano. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que o que aconteceu ao longo da humanidade foi que as pessoas perceberam que as trocas voluntárias, o livre mercado, é o que faz as pessoas progredirem economicamente. E algo que ele não fala, o autor não fala aqui no capítulo, mas eu vou dizer por mim mesmo, que é que uma coisa que aconteceu com outros autores, outros livros, que não cabe eu falar aqui, dizem que o socialismo, né, o movimento comunista e o próprio Marx, eles nunca quiseram construir uma sociedade diferente do liberalismo econômico e do livre mercado. O que eles queriam, na verdade, era a política radical da destruição de tudo que existe, algo mais ou menos assim. Ou seja, eles, na verdade, só querem destruir o que existe, eles não querem construir algo novo. E o que acontece hoje é que o contrário do liberalismo não é o socialismo, é, na verdade, um capitalismo totalmente distorcido e virado basicamente em uma política
maluca, fascista, de alguma forma assim, que seria o socialismo fabiano, ou como a gente entende a China, entende a Rússia e alguns outros lugares que se dizem capitalistas, ou na verdade se dizem socialistas, e na verdade são capitalistas burocráticos, ou que se dizem capitalistas, mas na verdade é um lugar cheio de intervenções econômicas, como um certo alguém disse uma vez que o McDonald's é uma empresa socialista, é comunista, e a gente fala, pô, esse cara é maluco. Mas você entendendo que hoje existem os metacapitalistas, ou as pessoas que estão totalmente longe do mercado do livre mercado e tentam entranhar a economia de formas totalmente absurdas e arbitrárias, assim, até fora às vezes do campo jurídico, e você consegue começar a entender o porquê que não existe essa dualidade, né, de socialismo e capitalismo, como se o capitalismo fosse a total se fosse realmente o capitalismo laissez-faire, né, de realmente livre mercado, e o socialismo fosse a total intervenção do governo, quando na verdade não é assim, é algo totalmente misturado. É como se a gente vivesse na metade daquilo que eu falei no começo sobre a água com porcentagens significativas de vodka, né? A gente vive num mundo onde o capitalismo é muito parecido com o socialismo e o socialismo é muito parecido com o comunismo. É realmente uma loucura. Parece uma loucura, mas as coisas realmente são assim. Tanto que existe uma outra citação, uma outra parte de alguns outros vídeos que eu coloquei aqui, ou tem na página, onde a gente consegue entender que o socialismo, na verdade, os socialistas nunca quiseram construir nada, eles só querem destruir as coisas e formar algo totalmente arbitrário, que no final das contas é transformar o capitalismo no inferno, tá? Eu não vou seguir muito com isso aqui, mas o que você precisa entender é isso. As coisas não são tão simples e isso não é simples, justamente porque os liberais, eles não vão às fontes do que é o liberalismo. Eles entendem o liberalismo como o atual capitalismo que é um capitalismo de Estado. Não é, na verdade, um capitalismo laissez-faire como deveria ser e como os primeiros autores liberais pensaram, né? E existe uma outra coisa que no livro, que acho que deve ter sido o primeiro livro da escola austríaca que eu li, que é o Manifesto Libertário, onde o autor ele fala sobre como que foram surgidos como surgiram os primeiros conservadores, como surgiu os Estados Unidos da América. E aí o que a gente tem que pensar de forma geral, de uma contradição bem interessante do liberalismo, que é pensar que eles começaram com os Estados Unidos, por exemplo, com ideias liberais, só que eles correram o erro enorme de defender o governo. O liberal correto é o liberal radical, o liberal que não quer que o governo exista de forma nenhuma, que no final das contas seria um libertário, anarcocapitalista, ou no mínimo ele ser um libertário que diga que o governo deva ter coisas extremamente mínimas e que não intervém em quase exatamente nada, que a gente nem perceba a existência do Estado no mundo, né? Esse deveria ser o verdadeiro liberal, não esse que fica fazendo política pública e dizendo que é liberal porque revogou umas leizinhas. Pô, isso aí liberal é meu... Então, não vou xingar não. Bom, então a gente pode pensar que como que os Estados Unidos começou com ideias liberais e hoje é a maior força econômica do mundo, que mata um monte de gente, joga bomba em um monte de lugar. Como que isso parou nisso? E a gente fala, não, a gente não sabia que isso ia acontecer porque eu acho que foram más pessoas. Não é más pessoas, é má ideia, porra. Como é que... Imagina você ter um cachorro que você dá comida pra ele e você fala, bom, esse cachorro tem todas as possibilidades de ficar 10 vezes maior do que eu. Mas ele não vai me comer não, porque acho que eu tenho que colocar na cabeça dele que ele vai ser uma pessoa boa, ele não vai fazer isso. Como que uma instituição que tem todas as possibilidades e incentivos de ser uma instituição ruim e de cagar totalmente para a propriedade privada não vai fazer isso? Ou seja, tudo que a gente está falando aqui no livro, desde o começo, é basicamente ser antiliberal, ser antissocialista. E a favor do libertarianismo, no final das contas, porque seria a única coisa que não seria contraditória em todos os sentidos, que é o que o autor está tentando demonstrar. Bom, então o que o autor basicamente diz nessa parte é que estado mínimo de cu é rola. O que ele diz é basicamente que se você é um liberal, você tem que ser um anarcocapitalista. Liberal não existe. Liberal é basicamente uma pessoa que diz que defende políticas econômicas... Já está tudo errado já, né? Que defender políticas econômicas que apoiem os empresários e apoiem os direitos de propriedade privada, mas se você for ver a história de qualquer Estado liberal, ele começa assim, parecendo legal, a gente vai intervir só onde é do nosso direito, mas se a gente pensar que, por exemplo, para a gente frear o governo, a gente é só colocar na Constituição,
Então por que que o governo mesmo não troca a Constituição? Que é o que aconteceu basicamente no Brasil, com a gente com 5 constituições, se eu não me engano, né? Se o que pode frear o governo, e é o que os liberais falam que não, a gente tem que andar aqui nas 4 linhas e seguir a Constituição, mas tentar diminuir o Estado de acordo com as políticas que o próprio governo, que o próprio Estado diz. Mas se o governo que é freado por isso, é só ele mesmo, que é o detentor, é o único que pode mudar as políticas, mudar o que está na Constituição, é só ele mudar a porra da Constituição e pronto, aí ele tem mais poder. Então, ou seja, não existe freio nenhum para o Estado. O Estado é uma pica que entra no seu rabo, mas ele não tem ombro, né? É aquele negócio, vai colocar sua cabecinha, mas rola não tem ombro. Então sempre vai entrar tudo, não tem o que você fazer. O que o autor está falando, e ele é até um pouco enfático, por isso que eu estou sendo talvez um pouco enfático para colocar o que o autor quis, da forma como o autor quis dizer, para o que eu estou te falando, que é, não existe liberalismo, não defenda liberal. Liberal, às vezes, é muito pior, às vezes não, a maioria das vezes é muito pior do que um socialista, porque além dele não ser totalmente antissocialista, porque o próprio Estado de social-democracia que ele defende é uma pequena fração de socialismo, além disso, ele não consegue entender qual foi a base daquilo que ele está defendendo, o que é realmente o liberalismo. Eu lembro que teve uma vez que eu estava vendo algo do Mamãe Falei, lá do Arthur Duval, e o cara se orgulhando de não gostar de ler. Ele falou que ele gostava de coisa prática, porque quem lê fica fica dentro da sua bolha ali e não faz nada. E aí ele tá fazendo, com certeza ele tá fazendo muito mais do que eu. Fazendo muito mais que eu, do que você que fica lendo e vendo coisa chata, ou de qualquer liberal radical teórico que realmente sabe do que está defendendo. Ele tá realmente fazendo muito mais do que essas pessoas. Ele tá contribuindo muito mais para o avanço do socialismo, no sentido de que ele não sabe nem o que ele está defendendo e fica dentro do jogo político, contribuindo para o aumento das dificuldades da gente defender as liberdades individuais realmente, né? Ou seja, o que a gente estava falando no capítulo anterior sobre conservador e agora sobre liberal é exatamente a mesma coisa. O que o autor quer dizer é que, para um conservador ser realmente um conservador, ele precisa ser anarcocapitalista. E para um liberal realmente ser liberal, ele precisa ser anarcocapitalista, porque todos eles são contraditórios entre si. O único honesto de verdade é o socialista que fala: eu quero a sua propriedade privada, eu quero invadir tudo que você tem, tirar a sua propriedade, tirar suas liberdades. Esse é o cara honesto. O conservador e o liberal, eles não são honestos. Eles dizem defender uma coisa, mas as práticas deles, as ações deles, são totalmente ao contrário e muito parecidas com o socialismo. E por isso que a maioria dos ANCAPs, anarcocapitalistas, austríacos, eles são considerados pessoas radicais, porque eles dizem que qualquer coisa fora do anarcocapitalismo é socialismo. Mas, se você realmente for atrás de entender não o que o liberal ou conservador defende, mas as ações práticas deles, realmente você vai cair nisso, de que ser um conservador e ser um liberal é basicamente ser um socialista e dá basicamente a mesma coisa e não faz muita diferença. Bom, eu falei um pouco do meu sentimento, mas eu quis trazer de forma um pouco mais enfática, falando algumas palavras de calão, umas palavras um pouco feias aqui no canal, eu não gosto muito disso, mas eu quis lidar dessa forma porque o próprio autor, nesse capítulo, ele parece um pouco mais bravo, um pouco mais irritado, então eu quis passar isso para vocês, tá bom? Mas você não precisa concordar com tudo isso que eu tô falando. Se você é um liberal, tá tudo tranquilo. Se você é um conservador, também tá tranquilo e não tem nada não acha que ANCAP é burro ou qualquer outra coisa, ou acha que o autor está sendo um pouco injusto em algumas coisas, pode ser, eu também posso concordar com você em algumas partes, mas eu quis ser o máximo sincero com o que o autor está querendo trazer aqui para vocês, tá bom? Então, por hoje é isso. Esse vídeo conseguiu ficar um pouco menos de 15 minutos, né? Graças a Deus. Então é isso. Se você gostou do vídeo, conseguiu compreender legal o que o autor tá querendo dizer, eu peço que você até entre aqui no nosso site. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário e na descrição, para que você veja o resumo escrito também, que é bem legal, que eu fiz lá no nosso site, ou mesmo, que seria o ideal, você comprar o livro físico para que você leia e tenha acesso ao que o autor está querendo trazer, tá bom? Alguns capítulos ele é um pouco mais tranquilo, alguns ele xinga um pouco mais o pessoal, ele fica meio irritado, então eu estou tentando ser o máximo honesto com o que o autor está querendo dizer aqui nos nossos resumos, tá bom? Mas de qualquer forma, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que pode ter interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Então por hoje é só e tchau, tchau!